Estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 em diante, que relata resposta às perguntas acerca do casamento, né? Paulo vai relatar agora lá na igreja de Corinto que o povo está perguntando a respeito do casamento, né? Dentro da igreja de Deus, aí em Corinto. Ora, quanto às coisas de que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo está falando, né? Que escreveram para ele, né, a respeito de casamento. E ele vai responder para essas pessoas agora. E ele está dizendo que bom seria que o homem não tocasse em mulher. É o que ele está dizendo aqui. Ora, quanto às coisas que me escreveste, que escreveram para Paulo, e é por isso que ele está aqui falando para a igreja de Corinto, por causa de casamento, né? E ele está dizendo, ó, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, essa prostituição agora é entre homem e mulher, né? Não tá vindo pra cá não, vai demais. Agora já essa prostituição. Não, bota ele mais pra cá. Aí tá bom. Não, assim, ó. Aí, tá bom assim. Essa prostituição agora aqui está falando a respeito de mulher, né? Porque é entre homem e mulher. A outra prostituição que eu falei no outro vídeo é a prostituição de pecado. São vários pecados. Aí constitui uma prostituição para o nosso corpo, né? Para o nosso ser espiritual. Mas aqui não, aqui ele está falando a respeito de casamento entre homem e mulher. E no primeiro versículo ele diz que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido, né? E cada mulher seu próprio marido. Cada homem sua mulher, e cada mulher seu próprio marido. O marido pague à mulher, o marido pague à mulher o que lhe é devido. O marido pague à mulher o que lhe é devido. Do mesmo modo, a mulher ao marido. O que é que significa isso? Da mulher, do homem, o marido pagar a mulher e a mulher pagar o marido. É que quando um casal se constitui, por exemplo, eu arranjo uma mulher e eu quero morar com ela, e nós está conforme a doutrina, a lei e os mandamentos de Cristo, esse é o casamento para Deus, né? Quando um homem e uma mulher se juntam em concorde a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo e a sua doutrina, isso é o casamento. E esse pagamento é o quê? É que o marido tem que fazer sexo com a mulher. A mulher tem que fazer sexo com o seu marido. E quando chegar essa hora, nenhum nem outro deve ficar devendo essas coisas. Nem a mulher devendo para o marido e nem o marido para a mulher. Entenderam? Isso é as coisas que acontecem no casamento. Vamos seguir. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, né? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. O marido, quando um casal está morando em concórdia com a lei de Cristo, com a doutrina de
de Cristo e os mandamentos de Cristo, eles estão casados. Né? O marido paga a mulher e a mulher paga o marido. O que é que significa? Que ambos devem fazer sexo quando estão em concórdia, né? Que a mulher tem que oferecer sexo ao marido e o marido à mulher, a ambos. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que é que significa isso? Se uma mulher quer dar um beijinho na barriga do homem, ele tem que deixar. Se o homem quer dar um beijinho na barriga da mulher, ela tem que deixar, porque são uma só carne. E ele, como está escrito aqui, não é eu que estou dizendo não. É Paulo que está dizendo. Né? Falando a respeito do casamento. Ninguém perguntou, ele está respondendo a respeito do casamento. O povo perguntou, Paulo, aqui na igreja de Deus, como é que é para ser o casamento? Na igreja de Deus, como é que é para ser o casamento? E ele está respondendo. Né? Ele diz, ora, quanto às coisas de que me escreveste, porque alguém escreveu para Paulo, alguém lá da igreja que está tendo essas coisas lá, de alguns casais, né? Ele está dizendo, tem alguns casais que provavelmente quer morar junto com a mulher, lá, cristão lá da igreja de Deus, de Corinto, e Paulo está respondendo, ora, quanto às coisas que me escrevestes, alguém escreveu para ele, e ele está respondendo daqui, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Isso é uma opinião de Paulo, né? Através da doutrina que ele recebeu. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, né, para o homem não ficar pegando uma, pegando outra, pegando outra e pegando outra, e a mulher também, o que é que está acontecendo? Cada homem tem que ter a sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido, né? Para não estar na prostituição. Porque muita gente diz que quando o casal se junta e não casa no cartório, está em prostituição. Tem nada a ver. Não. Eles não são batizados na igreja, tem nada a ver. Mas se um casal dentro da igreja, ambos são batizados na verdadeira igreja, na igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, seguindo a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo. Se eles querem se juntar, unir, ser uma só carne, eles vão ser marido e mulher. Perante Deus. Perante Cristo, não perante ao homem, porque foi lá no cartório e casou, tem nada a ver. É perante Deus, porque ambos estão em concórdia com a lei de Cristo, com a doutrina de Cristo e com os mandamentos de Cristo, dado por Deus e em obediência, com amor puro no seu coração. Então, se vocês se juntarem, vocês vão se tornar uma só carne, né? Em Cristo Jesus, em Deus, porque vocês estão na verdadeira igreja. Sem intervenção, sem intercessão do homem. Porque se você casa no cartório, não foi Deus que casou você, foi o homem. Se um pastor casou você, não foi Deus que casou, foi o homem que casou. Mas se vocês se unem por amor puro, sincero, dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo e dos mandamentos, e obedecem, vocês estão casados para Deus. E o que é que vocês devem fazer? É o que Paulo vai dizer agora. Por causa
causa da prostituição é bom que cada um tenha a sua mulher e cada um tenha o seu marido. Não a mulher ficar pegando um e pegando o outro. Não o homem ficar pegando um e pegando o outro. Tem que ser uma mulher só. Tem que ser um homem só. E outra, para sempre. Para sempre. Para sempre. Se vocês, dentro da verdadeira igreja, é para sempre. Eles já sabem disso. Porque recebeu a doutrina. E a doutrina ensina isso. Você vai casar? É para viver para sempre. Não separe. A não ser por adultério. Porque pode acontecer um adultério e por morte. Se não for por essas duas coisas, não separe. Dentro da verdadeira igreja, não separe. Tá? Apesar que não deve acontecer adultério, como está escrito, né? O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher paga ao marido o que lhe é devido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, nem o marido também tem autoridade sobre o seu corpo, né? Mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro. A mulher não deve negar ao marido e o marido não deve negar a mulher. Se a mulher quer dar uma mordidinha na orelha do marido, ele deve deixar. Se o marido quer dar uma mordidinha na orelha da mulher, ela deve deixar. Deve deixar ou não? Deve deixar ou não? Por quê? Não vos ignorei uns aos outros, senão de comum concordes. Né? Vou ler de novo, que é para que vocês entendam. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido. A mulher, um casal, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, quando está em concórdia, na doutrina, em tudo com amor sincero, a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas o marido. O marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas a mulher, né? Mas sim, não tem mais sim a mulher. Agora vem a ressalva, né? Vem a ressalva agora sobre essas autoridades, né? Vem a ressalva a respeito dessas autoridades. Não vos negueis, presta atenção, porque eu vejo a igreja aí pregando umas besteiras, né? Não vos negueis um ao outro. Seja um casal, vocês se juntarem na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que estão concordem na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo dado por Deus, obediente, com amor puro e sincero. Nenhum tem autoridade sobre o corpo um do outro. Nenhum tem autoridade. Nenhum pode dizer não, se um marido quiser. O marido quer morder na orelha da mulher, ele tem direito de morder. A mulher quer morder na orelha do marido, ela tem direito de morder. Mas vamos ver a ressalva. Não vos neguei uns aos outros, de comum acordo. Um tem que concordar um com o outro. Se o marido quer morder a orelha da mulher e ela não deixar, ele tem que obedecer, porque ela não quer deixar ele morder. Da mesma forma é o marido, né? Se a mulher quer morder a orelha do marido e ele não quiser, ela não vai fazer isso. Tem que ser se ambos concordarem, né? Não vos neguei uns aos outros, não podem negar uns aos outros, senão de comum acordo, né? Por algum tempo, a fim de vos aplicar a oração e depois vos ajuntar outra vez, para que
Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Não devemos ser incontinentes, por causa de Satanás. Digo isto, porém, como que concessão e não por mandamento. Paulo está falando isso, não é mandamento, é uma concessão entre um casal, entre um casal. Se ambos se permitirem, mas não é todo o tempo, porque tem o tempo deles fazer jejum, tem o tempo de eles orar, eles têm que orar, eles têm que fazer jejum em propósito, para que Satanás não entre na convivência dele, Isso não é o tempo todo, Tem que tirar um tempo para oração, tirar um tempo para fazer jejum, Paulo está falando para ele. Digo isto, porém, como que Paulo está concedendo, é uma concessão dele, perante a doutrina de Cristo, Não por mandamento, não é um mandamento, mas como ambos estão seguindo a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, tem essa ressalva aí todinha. Nenhum tem direito sobre o corpo, de um nem de outro, Ambos podem fazer o que eles quiserem, mas com consentimento um do outro. O marido não pode forçar a mulher a fazer o que ele não quer. E a mulher também não pode forçar o marido a fazer o que ele não quer. Não pode. Tem que ser em concordância, porque são um casal em Deus, em Cristo. E eles têm que estar em concordância. E nesses atos entre marido e mulher, eles têm que viver em Deus e tirar o tempo da oração, o tempo de jejum, para que Satanás não entre na convivência deles, Então isso não é um mandamento. Paulo está falando isso, só para que eles tenham uma noção do que é o casamento entre ambos, E que ele não se esqueça de Deus, da doutrina, de orar, de cantar, etc, etc. Isso não é um mandamento, é uma concessão que Paulo está fazendo dentro da igreja de Deus, E ele diz: contudo, queria que todos os homens fossem como eu. Eu mesmo, Paulo, não tem mulher. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um deste modo e outro daquele. Quer dizer, que o dom de Deus é um para ter que se casar, ter família, e outros não. Paulo não tem mulher, Paulo não tem família conjugal, é isso que ele está dizendo aqui, Contudo, queria que Paulo queria que todos os homens fossem com ele, não tocassem em mulher, Para quê? Para ser santo, para ser santificado, Porque mulher traz pecado, de qualquer forma traz, mesmo sendo obediente à doutrina, à lei, tem o pecado, Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, Se eu tenho o dom de me casar e ter minha mulher, minha família, eu vou dar sequência a ele, E um deste modo a outro daquele, um deste modo para ter e outro não. Paulo não tem esse dom de querer mulher, ele não tem, Não é que ele seja gay, mas é que ele não quer mulher, não quer ter família, é diferente. Depois digo, porém, aos solteiros, Depois digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficasse como eu. Então, Paulo está dizendo dentro da igreja de Deus, para os solteiros que não tem mulher, que ficasse como ele, sem arranjar mulher. E que as viúvas não arranjassem mais marido, ficasse viúva só servindo a Deus. Então,
tanto os solteiros como as viúvas ficassem como ele, só servindo a Deus, né? Esse é o propósito de Paulo dentro, né, da igreja de Deus, né, aí em Corinto. Isso é a resposta para o povo que perguntou a ele a respeito do casamento. Mas e se não pode conter-se, né? Se o solteiro não pode se conter, as viúvas não podem ficar sem homem, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar, né? Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, né? Então, a pessoa, né, que se junta, né, que se casa, porque o casamento é dentro da lei de Cristo, dos mandamentos e da doutrina. Quando você se junta nessas três coisas que é a igreja de Deus, vocês estão casados. E não se deve separar, não se deve se separarem, né? Todavia aos casados mando, ele manda. Aí é Paulo mandando. Não eu, mas o Senhor, Cristo. Isso aí é o mandamento de Deus agora. Mandamento de Cristo. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se concilie com seu marido. E que o marido não deixe a mulher. Ambos, nenhum nem outro deve. E se deixar, não se case com mais ninguém, nem arrume homem, né? Se concilie com seu marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas se aos outros, digo eu, não o Senhor, agora ele vai falar dele próprio. Se algum irmão tem mulher incrédula, um irmão dentro da igreja, mora com uma mulher que não é batizada dentro da igreja de Deus, mas que moram juntos, né? Mas aos outros, digo eu, aos outros, mas aos outros que não estão na igreja, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e a incrédula é aquele que não segue a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e o mandamento de Cristo, esse é considerado como incrédulo, né? Tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe, né? Também tem essa ressalva. Um irmão dentro da verdadeira igreja pode morar, né, com uma mulher que não é batizada dentro da igreja, pode morar com uma incrédula, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, né? Se alguma mulher tem marido incrédulo também, né, e ele consente em habitar com ela, também não separe. Então, ambos as partes, tanto a mulher, tanto o irmão, né, que quer morar com uma incrédula, pode, ele é batizado na igreja de Deus, e a outra não é uma incrédula, não recebeu a lei de Cristo, nem a doutrina, nem o mandamento, e ele quer morar com ela, pode morar com ela. Ela não consente, eles não consentem, ambos podem morar juntos, né? Da mesma sorte a mulher quer morar com o irmão da igreja, também pode. O homem pode morar com a mulher da igreja, também pode. Se o marido é incrédulo, pode. Se a mulher é incrédula, pode, né? Se alguma mulher tem marido incrédulo e com ele consente habitar com ela, não. Agora, depois que ele se junta, um exemplo, eu sou batizado na igreja de Deus, única e verdadeira. Eu não sou casado, mas pinta uma mulher que não é da minha igreja, ela é de fora. Digamos que ela seja uma católica e ela quer morar comigo e eu aceito, ela vai morar comigo. Ela é incrédula porque ela não tem a lei de Cristo, nem a doutrina de Cristo e nem o mandamento de Cristo.
ela é uma incrédula, mas eu sou da igreja de Deus, única e verdadeira. Ela é da católica, ela é uma incrédula, né? Porque ela não segue a verdadeira igreja, segue uma igreja falsa. Mas ela quer morar comigo e eu quero morar com ela? Pode, né? De outra forma, uma mulher é da igreja de Deus, batizada, segue e obedece à igreja de Deus. E um homem da igreja católica quer morar com ela e ela consente e ele consente, e ambos podem morar junto, né? Podem morar junto. Só que depois que se juntarem, não podem mais se separar, a não ser por adultério ou por morte. Não ser por essas duas coisas. Se não for por isso, não pode se separar mais. Não pode se separar. Mas tem uma ressalva, vamos ler. Tem uma ressalva para o incrédulo, né? Pode consente habitar com ela, agora vamos para frente. Porque o marido incrédulo, marido que se casou, que se vai morar com uma da igreja católica, eu estou fazendo essa referência aqui. Não quero ofender ninguém, tá? Não quero. O marido incrédulo é santificado pela mulher, né? O marido é da igreja católica, a mulher é da igreja de Deus, única e verdadeira. O marido é da igreja falsa e casa com a mulher da igreja de Deus, ele é santificado pela mulher, que é da igreja de Deus, né? Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher que está na verdadeira igreja. O marido que é da igreja falsa, ele se santifica através dela, porque ela vai ensinar a verdadeira doutrina, ela vai ensinar a verdadeira lei de Cristo, o verdadeiro mandamento, né? Então ele vai se santificar nela, porque ele está na igreja falsa, na igreja de Satanás, da legião do mal, que criou religião. Mas como ela está na igreja verdadeira, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, ela pode santificar ele. Estão entendendo o meu ponto de vista, né? Então, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher. E a mulher incrédula, que é do outro lado, é ambos dois, né? Eu estou falando. A mulher incrédula e o marido é da igreja de Deus, ele vai santificar ela, né? A mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, né? Mas agora são santos. Por quê? O marido está na igreja verdadeira, ou a mulher está na igreja verdadeira, e os que estavam na incredulidade está sendo santificado por ambos, ou tanto pelo marido, ou tanto pela mulher. E seus filhos são santificados neles, né? Porque se eu caso com a mulher da igreja católica, eu não vou para a igreja falsa, mas vou tentar tirar ela da igreja falsa para a igreja verdadeira, e ela vai ser santificada. Eu vou sempre estar pregando para ela a verdade, né? Dizer, ó, onde você está é a igreja de Satanás, a doutrina não é de Cristo, é de homem, né? Você não está servindo a Deus, o único e verdadeiro, está servindo a Satanás. E nesse falar, se ela gostar de mim mesmo, me amar de verdade, ela vai aceitar a lei de Cristo e a doutrina de Cristo e os mandamentos, tanto o homem quanto a mulher. E os filhos que vierem são santificados em nós, né? Porque com certeza ele vai doutrinar a mulher, ou a mulher vai doutrinar o homem, porque ambos se amam. E eles não podem se separar, e podem se separar. Vou ler isso para vocês. Agora, vamos ver a ressalva entre o incrédulo e o não incrédulo, né? Mas se o incrédulo, que foi a primeira parte, mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, caso ele não se converteu, ou ela também não se converteu. Vejam bem,
Se ambos se converterem, não vai ter apartamento, não vão se apartar. Porque ambos estão concordes com a lei de Cristo, com a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Então, eles não vão se apartar, não vão se separar. Mas, caso continue o irmão da igreja verdadeira com a irmã da igreja falsa e ela quer se separar, não o irmão não pode. Quem deve se separar é o incrédulo, não o crédulo. O crédulo, ele está com a incrédula, ele não se aparta não. Por exemplo, vou explicar mais direito. Eu sou o crédulo, eu estou na igreja verdadeira e pego a irmã da igreja falsa, a incrédula, eu estou com ela. Eu, quando me ajuntar com ela para viver, eu sendo da igreja verdadeira, da igreja de Deus, eu não posso me separar dela, a não ser por traição. Isso eu vou ler ainda. A não ser por traição, por adultério. Mas se não acontecer isso, eu não posso me separar dela mais. Ela mesmo estando lá na igreja católica, eu não posso me separar dela. Mas se ela quiser se separar de mim, ela pode, porque ela não tem nada a ver com a minha crença. Ela é uma incrédula, então ela pode. É isso que eu vou ler para você. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à sua servidão, né? Porque ela não serve a Deus. Tá entendendo um pouco? Ela não serve a Deus, porque ela está na igreja de Satanás, ela não está na igreja de Deus. Eu não quero ofender a ninguém. Se tem algum católico aí ouvindo esse versículo que eu estou lendo aqui, estou lendo a Bíblia, não estou falando por mim não. Não se ofenda, não fique com raiva de mim, meu povo, pelo amor de Deus. Não fiquem com raiva de mim, porque não é eu que estou falando, é a Bíblia, é a doutrina de Cristo que está dizendo essas coisas. Vocês têm que mentalizar isso, né? Não é eu, mas se o incrédulo, que é o da outra igreja, quiser se aparar, separe. Porque o irmão da igreja verdadeira, ou a irmã da igreja verdadeira, não está sujeito a ele, da igreja falsa. Pois Deus nos chamou em paz. Então se ele quer ir, vai em paz. Não tem problema. Mas só que eu não posso me separar. Eu não posso. Se eu vou morar com um incrédulo, eu estou dentro da verdadeira igreja, eu não posso pedir para me separar. Só o incrédulo que pode, eu não posso. A não ser por adultério. Aí sim, aí eu posso me separar. Vamos ler, vamos continuar lendo. Pois como sabes tu, ó mulher, se salvará teu marido? Né? Pois como sabes tu, ó mulher, se salvará teu marido? Paulo está perguntando. Ou como sabes tu, ó marido, se salvará a tua mulher? Ambos. Ele não sabe se salva ela, que é incrédulo, ou se ela sabe se salva ele, se é incrédulo. Não sabe. Então, na verdadeira igreja, ele está mostrando ali sempre a pregação, sempre a lei de Cristo verdadeira, a doutrina de Cristo verdadeira, o mandamento verdadeiro para o incrédulo, que é seu cônjuge. Se ele aceitar, muito bem, pode se salvar. Se não aceitar, se perde. É ambos, como está dizendo aqui. Pois, como sabes tu, a mulher, se salvará teu marido? Ela não sabe. Ela sendo da verdadeira igreja, ela não sabe se pode salvar seu marido da incredulidade, tirar ele de lá da legião do mal para a legião do bem. Ela não sabe. Da mesma forma, o marido não sabe se salvará a mulher, tirar ela de lá, né? Vamos continuar. Somente, né? Somente ande cada um, né? Anda, somente ande. Somente ande cada um, o Senhor lhe repartiu. Somente ande.
cada um como o Senhor lhe repartiu. Cada um como Deus o chamou, né? E é isso o que eu ordeno em todas as igrejas, Paulo está falando, né? Todas as igrejas de Deus, né? Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu. Partiu para andar com os que chamou, os que é de Deus, os que Deus chamou. E os que não chamou é também o que é repartido de Deus, é apartado. Aqueles que não servem a Deus é apartado de Deus. E os que Deus chamou para ser servo dele são de Deus. E é isso que ordeno em todas as igrejas de Deus. Isso é o que Paulo fala. Foi chamado alguém, estando circuncidado. Porque na lei de Moisés tinha a circuncisão. Está falando de umas pessoas que era de Deus ou que é, né? Que as pessoas de Deus foram circuncidadas antes de Cristo, né? Nós também somos circuncidados, não do prepúcio, né? Lá de baixo, não dessa circuncisão. A circuncisão nossa é a lei de Cristo, a doutrina e o mandamento escrito em nossos corações em obediência. Essa é a nossa circuncisão. Mas tem a circuncisão do povo israelita e do povo que veio desde Abraão até os israelitas, os judeus e as outras tribos. Esse povo são circuncidados, né? Nós somos circuncidados de outra forma. Nós somos circuncidados na lei de Cristo, na doutrina e no mandamento em nosso coração, não no prepúcio. É diferente a nossa circuncisão, né? Foi chamado alguém estando circuncidado. Lá dentro da igreja chamaram alguém, né? Chamaram alguém que é circuncidado. Permaneça assim, né? Foi alguém chamado incircunciso. Não circuncide mais, né? Dentro da igreja. Foi chamado alguém para a igreja circuncidado. E Paulo está dizendo, permaneça assim, circuncidado, né? Foi chamado alguém incircunciso, incircuncidado. E Paulo está dizendo, não circuncise mais. Isso é a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, né? Agora, depois que Cristo veio, isso na lei de Moisés mais não tem efeito, porque senão ele não falaria isso, porque o que cumpre a lei de Moisés tem que ser circuncidado, mas o que cumpre a lei de Cristo não é mais circuncidado no prepúcio, mas na doutrina, na lei e no mandamento de Cristo, nos nossos corações com amor puro e sincero. Essa é a nossa circuncisão, né? Por isso que ele está dizendo aqui, foi chamado alguém circuncidado. Paulo está dizendo, permaneça assim dentro da igreja. Foi chamado alguém que não era incircunciso. Ele disse, também não circuncide mais, permaneça assim. A circuncisão, agora vamos ver a respeito disso, né? A circuncisão nada é. Agora, depois de Cristo. Antes era, porque é o mandamento de Deus. Desde quando Abraão começou a dar continuidade à legião de Deus. Quando Abraão continuou, chamado por Deus para continuar a legião de Deus, era Abraão, não era Abraão, era Abraão. Foi chamado por Deus para dar sequência à legião de Deus, Deus disse para Abraão, circuncide você e todo o seu povo. E ele circuncisou, né? E muito, quando chegou no Egito, foi que eles, depois que saíram do Egito, foi que vieram ter leis. A única lei, antes da lei de Moisés, foi a circuncisão. A única lei antes da circuncisão foi não comer o fruto proibido. Tudo isso é a lei de Deus, né? Lei de Deus para não comer o fruto lá do Éden, que é mandamento, é um mandamento. Deus deu a Eva e a Adão esse mandamento. Não comerei do fruto da sabedoria do bem e do mal, que é
as duas legiões, a legião do mal e a legião do bem. Eles desobedeceram, morreram, porque eles desobedeceram a autoridade de Deus. Aqui também, antes, quando Abraão começou, a legião de Deus, Deus disse: serás circuncidado e todos os seus. É uma lei também, não deve desobedecer. Quando ele chegou para o Egito, que se tornou Israel, que quando sai de lá recebe também outros, mas várias leis para cumprir. E eles desobedeceram, né? Ficaram apartados de Deus. O povo israelita apartado de Deus, o povo da tribo de Judá apartado de Deus pela desobediência, né? E todos os outros pela desobediência, tudo apartado de Deus. Então ele está dizendo aqui, né? Paulo, dentro da igreja, está dizendo aqui: foi chamado alguém estando circuncidado. Paulo diz esse porque seguia a lei de Moisés, ele era circuncidado. E Paulo diz: permaneça assim. Agora foi chamado um gentil, que não tem na lei de Moisés, é incircunciso, né? Foi chamado alguém na incircuncisão, não circuncide, né? Não circuncide, porque agora é a lei de Cristo, não tem circuncisão. A circuncisão é obedecer a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo dados por Deus para o povo que ele veio resgatar e não quis, e para nós nos dias de hoje, né? A circuncisão nada é, né? Não é mais nada na lei de Cristo. A circuncisão não é nada na lei de Cristo. E também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus, que é a lei de Cristo, que é essa a nossa circuncisão para os dias de hoje. Não é a circuncisão nem a incircuncisão, é nada. Porque tem gente que quer seguir parte da lei de Moisés e esquece muitas coisas, né? Como nos dias de hoje. Os pastores das falsas igrejas, eles só querem seguir da lei de Moisés o dízimo, porque é rentável, né? Só isso que eles não querem se considerar, nem os irmãos não querem se considerar. A lei de Moisés, eles querem seguir a lei de Moisés, tem que se considerar. Tem que matar boi lá no altar. Tem que matar bode lá no altar pelo pecado dos irmãos, se ele quer seguir a lei de Moisés, né? Tem que matar as ovelhas, tem que queimar a gordura lá no altar. Por que eles não fazem isso? Porque só interessa a eles o dízimo, né? Porque são pastores, desculpa a expressão, vagabundo, que vive enganando vocês só para proveito próprio. Simplesmente. A igreja dele é falsa, é de Satanás. Pastor de Satanás que vive de enganar. E quem engana é mentiroso. E mentiroso é o diabo é o pai da mentira. Não quero ofender a ninguém não, viu? A ninguém. Estou só falando a verdade. A incircuncisão também nada é. E também a incircuncisão nada é. Mas sim a observância ao mandamento de Deus, que é a nova lei, a nova doutrina e os mandamentos. Cada um fique no estado em que foi chamado, né? Cada um fique no estado que foi chamado. Se você já foi, está falando nesse tempo, lá atrás, não é agora. Paulo está na igreja de Corinto, que é no tempo aí pertinho de Cristo, né? Hoje não tem mais isso. Esse povo aí, Paulo está dizendo: olha, se você já foi circuncidado, fique nesse estado. Se você não é circuncidado, é incircunciso, também fique do jeito que está. Siga a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e o mandamento de Cristo, com obediência, com amor puro no seu coração, e está tudo resolvido, né? Foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado, mas
Mas se ainda podes tornar-te livre, né? Aproveita a oportunidade, Paulo está dizendo, né? Porque eles estão sendo, está falando que está sendo escravo da onde? Escravo do pecado, né? Foste chamado sendo escravo. Escravo de quê? Escravo do pecado. Não te dê cuidado, não se preocupe com isso. Se você foi chamado sendo escravo, abandone. Mas se ainda pode se você pode se tornar livre dos pecados, de ser escravo, né? Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Se liberte do pecado, se liberte da escravidão do pecado. Saia, venha ser livre, né? Aproveite essa oportunidade, Paulo está dizendo. Porque lá está tendo gente escravo ainda do pecado. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Então, devemos ser livres da escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo, da sua lei, da sua doutrina e do seu mandamento verdadeiro. Não da lei do homem, da doutrina do homem, nem do mandamento do homem, mas de Cristo. Com amor puro e sincero em nossos corações. Devemos ser escravos de Cristo, né? É de Cristo, né? Vou repetir. Pois aquele que foi chamado no Senhor, né? Aquele que se batizou, se lavou, se redimiu, né? Vai seguir a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, com temor e temor a Deus, verdadeiramente, com amor puro, obedecer, né? Mesmo ele sendo escravo, ele é liberto. Ele era escravo do pecado, agora é um liberto do Senhor, né? E assim também o que foi chamado, também tem uns que não pecam, que foi chamado livre, é escravo de Cristo, né? Deu para entender, né? Por preço fosses comprado. Que preço? Você pagou o preço do pecado, né? Você pagou os preços do pecado para Deus, abandonando eles, né? Porque antes você era escravo do pecado e você amava muito ao pecado, como os pecadores no dia de hoje. Ama muito beber, tá na farra, né? Esses escravos do pecado de hoje. Anda muito, gosta muito de ser gay, né? Gosta muito de ser lésbica, gosta muito de se prostituir, gosta muito de mentir, de roubar, de enganar, de matar, né? Esses são os escravos do pecado. Mas se você se arrepende, Deus compra você, né? Deus compra, mas vos façais escravos de homens. Por preço fosse comprado, mas vos façais escravos de homens. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado em que foste chamado. Que chamado é esse? O chamado da repressão, do abandono de pecado para a legião de Deus. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia no Senhor para ser fiel. Paulo está falando aqui dentro das virgens, dentro da igreja, né? As virgens. Ora, quanto às virgens, porque ele está relatando a respeito do casamento em sequência. Ora, quanto às virgens dentro da igreja de Deus, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, porque as virgens já seguem, elas são virgens, elas sabem a doutrina que recebeu, elas sabem lá de Mateus, das 10 virgens, né? Ela sabe que ela estudou a doutrina. Essas virgens aqui sabem da doutrina lá de Mateus, das virgens, da lamparina, do azeite, que daqui levou azeite, daqui não levou. Essas virgens aqui sabem essa doutrina, né? Então, quanto às virgens,
não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Elas. Quer mais? Acho, pois, está falando das virgens. Acho, pois, que é bom, por causa da instante necessidade, que a pessoa fique como está. Se ela está virgem, fique como está, né? Se a viúva está viúva, fique como está. Se o marido está viúvo, fique como está, servindo a Deus, né? Vamos ver a ressalva. Estás ligado, falando do marido, estás ligado à mulher? Perguntando por homem. Estás ligado à mulher? Está perguntando. Está ligado à mulher? Está casado? Está vivendo junto? Não procure separação dentro da igreja de Deus, única e verdadeira. Paulo está perguntando lá na igreja, porque ele está tratando de casamento, de obediência, certas coisas dentro da igreja. Paulo está tratando desses assuntos aí agora. No 5, no 6, seguindo no 7 capítulo, já trata dessas coisas, né? Então, ele está perguntando. Está ligado à mulher? Perguntando aos irmãos dele aí. Estás ligado à mulher? Ele está perguntando a ele mesmo. Está ligado? Não procure separação. Estás livre de mulher? Não tem mulher? Não procure casamento. Paulo está falando isso. Por quê? Para evitar certas coisas desnecessárias. Está ligado a mulher? Está casado? Está morando junto? Viva! Não se separe. Essa é a ordenança da igreja de Deus. A única e verdadeira. E Paulo, pregador de nós, gentil para os dias de hoje, ele está exortando dessa forma. Estamos ligados com a mulher, ela é incrédula, não separe. A mulher é irmã, eu sou incrédulo, ela não separe. Agora, se eu quiser, ela é irmã e eu não, e eu quiser ir, posso ir, estou livre. Ambos são irmãos da mesma igreja de Deus, verve concorde a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Não devo me separar, nenhum nem outro deve se separar. Mas se eu sou irmã, a outra mulher não é, e ela quer se separar, pode. E a irmã é irmã, eu não sou, e eu quero ir embora, posso. Mas Paulo está dizendo, está ligado à mulher? Não procure separação. Está livre de mulher? Não procure casamento. Tanto faz para a mulher como para o homem. Né? Isso é o que ele ensina. As virgens, está virgem na igreja? Permaneçam virgem, só servindo ao Senhor. Está viúva dentro da igreja? Não procure homem, siga a viúva. Não procure homem. Não é que você não deva, né? Mas Paulo está dizendo, está ligado à mulher? Não procure separação. Está livre de mulher, está livre de homem, não procure casamento. Né? Essa é a doutrina de Cristo. Mas, presta atenção que Paulo está falando de casamento. Mas, se te casares, né? Aí eu falei anteriormente que o homem não deve se separar a não ser por adultério ou por morte. Isso, ambos em concórdia na lei de Cristo, na doutrina e no mandamento. Os dois são irmãos e são casados, vivem juntos, né? Então, não deve se separar, a não ser por adultério ou por morte. Agora, se eu sou e ela não é,
ela quer ir embora, pode. Se ela é e eu não sou, eu posso ir embora. Mas se ambos são, não se separa. E se ambos são, ou um não são e o outro não é, também não deve se separar. O que é batizado na verdadeira igreja não separa do que não é. A irmã que é batizada na verdadeira não se separa também do que não é. Só se ele quiser. Só se ela quiser. Mas o que é da igreja não se separa. A não ser por adultério ou morte. Vamos ler. Vamos continuar. Mas se te casares, não pecastes. Mas se casaram e não pecou, e se a virgem se casar não pecou, todavia este padecerão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Eles ambos, né? Porque são virgens e se casaram, vão viver juntos, ambos são da igreja, eles vão passar, né? Não pecou, quer dizer, antes nenhum dos outros pecou. A virgem não pecou, o homem também não pecou. Eles passam a viver juntos, mas se te casares, não pecaste. Se a virgem também se casar, não pecou, todavia estes padecerão tribulações na carne, e eu quisera poupá-los. Paulo, né? Porque eles vão passar tribulações, né? Vão ter crises, né? E o que é que acontece? Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que doravante os que têm mulher seja como se não tivesse. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que doravante os que têm mulher seja como se não tivessem. Né? Vamos ver o motivo. Os que choram como se não chorassem. Os que fogam como se não fogassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usa deste mundo como se dele não usasse em absoluto. Porque a aparência desse mundo passa. Né? Pois quero que estejais livre de cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como que há de agradar ao seu Senhor. Vou voltar uma coisinha que é para você entender. Vou voltar mais um aqui. Paulo falando para o povo dentro da igreja, que são casados, que não são casados, os que são virgens, os que não são, as virgens que querem se casar. Isto, porém, vos digo, irmãos, dentro da verdadeira igreja, da igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Paulo falando. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, está próximo, pelo que doravante os que têm mulher seja como não tivesse. Ele está falando que não ande fazendo pecado. Tem a mulher? Tem. Ele para cuidar, para manter a casa e cuidar das coisas de Deus. Presta atenção. Paulo está falando para os casados dentro da igreja de Deus, para aqueles que têm mulher, que eles sejam. É difícil, né? Para eles serem, ele está falando, né? Não é para a pessoa ser dessa forma, mas era que se fosse, era para ser dessa forma. Os que são casados, que tem mulher, que ele nem tocasse nela. Vivesse os dois dentro de uma casa como dois santos.
Paulo quer que está exortando para que fosse dessa forma. Mas não é, né? Você sabe que não é. Que o casal vai fazer sexo, né? Vão brigar, vão arengar, vão ter algumas dissensões, vão ter alguma contenda, vão passar por tribulações, né? Como está escrito aqui atrás, né? Da Bíblia, né? Mas se te casares, isso é 1 Coríntios 7:28, mas se te casares, não pecaste, e se a virgem se casar, que não pecou, todavia estes padecerão tribulações. Eles vão ter tribulações, vão ter dificuldade, né? Vão ter alguma contenda na carne, né? E se quisera, poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmão, que o tempo se abrevia, pelo que doravante os que têm mulher seja como que se não tivessem. Paulo queria que fosse assim, né? Que aquele que tem mulher não tivesse, que eles tomassem conta da casa, tomasse conta da mulher, né? Ela fazendo comida para ele, lavando sua roupa, cuidando dos afazeres de casa, e ele cuidando dos afazeres de Deus, né? Das coisas de Deus, mas que ele não tocasse nela. Ambos vivessem santificados em Cristo, sem pecado, dentro de casa, sem fazer amor, essas coisas, né? Um cuidando do outro apenas, como Adão e Eva lá no início, antes de ser descoberto a legião do mal e do bem, né? Que os que choram, né? Os que choram como se não chorassem, está falando. Os que têm mulher como não tivessem, que ambos vivessem santificados, sem tocar nela, sem ela tocar nele, para criar pecado, né? Os que choram como se não chorassem, que sejam fortalecidos na lei, na doutrina e no mandamento de Cristo. Os que folgam como se não folgassem, trabalhassem o tempo todo para Deus. Os que choram em Deus como se não chorassem, porque Cristo sofreu por esse tipo de coisa, né? Ele chorou e se fez como não chorou. Presta atenção. Ele chorou como se não chorou. Ele teve folga, mas aguentou tudo. Ele estava sem fazer nada, mas pagou pelo preço, né? Comprou e não possuiu, né? Ele comprou o povo de Deus por tudo que ele passou, mas não possuiu. Deus deu o povo para ele resgatar, e o povo não quiseram ele, mas antes mataram. Ele não possuiu o povo de Deus, não conseguiu. E os que usam deste mundo, de pecado, como se dele não usasse em absoluto, né? Porque a aparência, esse mundo aqui aparentemente, porque a aparência deste mundo passa, vai passar. Tudo aqui vai ser destruído, né? Não adianta você ter carro bom, sua limusine, não adianta ter sua mansão, não adianta ter seu banco abarrotado de barra de ouro, né? Não adianta nada disso, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai se derreter no último dia, né? Você tem bilhões de riqueza, né? É muito rico, mas seu banco está abarrotado de barra de ouro, de dinheiro. Você tem várias casas, vários apartamentos, vários carros, não serve para nada. É tudo aparência. Por quê? Porque tudo isso aqui vai derreter, né? E você também vai derreter junto, caso não venha para a legião de Deus, caso não se arrependa dos seus pecados, não se lave, não batize na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue.
Não na igreja do homem, do batismo do homem. Não. Na igreja de Deus, única e verdadeira. Porque tudo aqui vai passar. Pois quero que estejais livre de qualquer cuidado, Paulo está falando. Pois quero que estejais livre de cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. E como há de agradar ao Senhor? A pessoa que não se casa, que ele está falando do povo solteiro dentro da igreja de Deus. Da virgem, do homem que se sua mulher morreu e ele não se casou mais, da viúva que o marido morreu e não se casou mais, vive cuidando das coisas do Senhor para agradar ao Senhor, né? Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, né? Como de agradar a sua mulher, né? Paulo está falando, quem é casado, mesmo sendo batizado, ele vai cuidar das coisas do mundo. Por quê? Ele está cuidando da mulher, dos filhos, do trabalho, para dar de comer a casa, para comprar para se manter. Então tudo isso faz parte da coisa do mundo, não das coisas de Deus. Apesar que Deus dá tudo isso, mas é considerado como coisa do mundo, né? Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Então o marido tem que trazer a feira para casa para agradar a sua mulher. Tem que comprar roupa para ela, sapato, relógio para agradar a ela, né? Tem que dar uma casa boa para ela, uma boa cama para ela, etc, etc. Então ele tem que agradar a sua mulher. E está dividido, porque ele tem que cuidar da mulher, das coisas do mundo e ao mesmo tempo das coisas de Deus. Ele está dividido. A mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor para serem santas. Então, bem-aventurada a mulher que não é casada e a virgem, porque cuida das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. Isso dentro da verdadeira igreja, não da igreja que o homem criou, né? Dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, né? É isso. Porém, cada coisa das coisas do mundo é como há de agradar ao marido. Como o marido agrada a mulher com as coisas do mundo, a mulher também agrada ao marido com as coisas do mundo. E digo isso para proveito vosso, não para nos enredar. Está falando dentro da igreja de Deus em Corinto, Paulo falando, né? Para os casais lá, para os solteiros e para as solteiras, para as viúvas e para os viúvos, para que as solteiras não arranje marido, para os solteiros não arranje mulher, para os viúvos não arranje mulher, para as viúvas não arrumar marido do jeito que está. Bom seria se eles fizessem isso, mas se acontecer, ele está dizendo, porque o marido cuida das coisas do mundo, né? Casado, a mulher casada também cuida das coisas do mundo. Digo isso para vosso próprio proveito, não para vos enredar, mas para que é decente e a fim de poder dedicar-vos ao Senhor sem distração, né? Porque o marido com a mulher tem distração, ele vai cuidar da mulher, tem que dar sexo a ela, vai cuidar do marido, vai cuidar das coisas de casa também, a mulher da mesma forma, né? Então é uma distração. Mas se eles não se casarem, permanecerem virgem, ela permanecer virgem, permanecer viúva e não procurar, eles vão cuidar somente e exclusivo
das coisas do Senhor, né? Mas se não acontecer isso, né? Mas para o que é decente e a fim de poder dedicá-lo ao Senhor sem distração, né? Mas se alguém julgar que ele é desarraioso conservar solteira a sua filha donzela, né? Se ela estiver passando da e quer se casar, e se for necessário, faça o que quiser, não peque, case-se, né? Se a filha solteira, né, a donzela quiser se casar, case-se antes que peca, para não estar cometendo adultério ou prostituição. Se case. O que é casar? Se juntar àquela pessoa que ela quer gostar, viver na doutrina de Cristo, na lei de Cristo e no mandamento de Cristo. Isso é o casamento para Deus, né? Obedecendo, tem mais essa, obedecendo. Todavia, aquele que está firme em seu coração, tendo necessidade, mas tendo domínio sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar virgem a sua filha, fará bem. Se o pai que tem uma filha dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né, e quiser guardar sua filha virgem, fará bem. Isso é o que Paulo está dizendo. Fará virgem, não case ela. Também não deixe ela se prostituir, né? Se enganar você. Ela tem que estar virgem para servir a Deus. De modo que aquele que dá em casamento a sua filha donzela também faz bem, mas o que não a dá fará melhor, né? De modo que aquele que dá em casamento a sua filha donzela, porque nos dias de hoje não existe isso. Menina com 12 anos, o pai não tem moral, mas porque estão na falsa igreja, né? Estão na falsa igreja, na igreja de Satanás. Ele não tem a doutrina, não tem a lei de Cristo, não tem os mandamentos de Cristo. Então os filhos fazem o que quer, né? Não tem autoridade sobre os seus filhos, as pessoas que não estão em Deus. Não, nos dias de hoje, a filha faz o que quer, o filho faz o que quer. A filha transa com 10 anos, com 11 anos, ela dá quem quer, porque o pai, ela não obedece aos pais, porque não tem lei de Cristo, doutrina de Cristo, nem mandamento de Cristo dentro da sua casa, dentro do seu lar, né? Mas acontecendo certas coisas também, tendo que vai da pessoa. Tem menina dentro dos mandamentos que desobedece os pais. Não resta dúvida, né? Mesmo estando a lei, a doutrina, os mandamentos, tem filho desobediente. Não resta dúvida, né? E que pode fazer essas coisas, né? Mas a instrução é: de modo que aquele que dá em casamento a sua filha donzela faz bem, né? Quando chegar o tempo, faz bem. Depois que terminar os estudos, né? Depois que se formar, que nos diz, mas o certo é esse. Depois que sua filha terminar os estudos, depois que se formar e pensa em namorar e se casar, faz bem. Mas o que não der a sua filha em casamento, faz melhor ainda, para ela permanecer servindo a Deus. A mulher está ligada ao marido, agora vem toda a ressalva, né, do casamento. A mulher está ligada enquanto o marido vive, né? A mulher está ligada em obediência ao marido, para não se separar, né? Isso ela sendo uma serva da igreja verdadeira,
O marido não é servo, mas ela deve obedecer até o fim. A mulher está ligada ao marido enquanto vive. Mas se falecer o marido, ela está livre. Estou falando da mulher que é crente na verdadeira igreja e o marido incrédulo. Ela não deve se separar. Mas se ele morrer, ela está livre, né? Se ele quiser deixar ela, porque ele é incrédulo, também ela está livre. Pode se casar com outro. E vice-versa, né? Ficará livre para casar com quem quiser. Contanto que seja no Senhor, né? Contanto que seja no Senhor. Está falando da mulher cristã. A mulher está ligada enquanto o marido vive. A mulher cristã, que está servindo a Deus. Ele foi incrédulo, se ele quiser se separar, pode. Se ele morrer, ela também está livre para casar com quem quiser, né? Contanto que seja no Senhor. Vamos ver agora a respeito do outro lado. Será, porém, mais feliz se permanecer como está. Quer dizer, se ela se tornar viúva, ela deve permanecer viúva, né? Isso é o que Paulo está falando. Mas ela está livre para arrumar o marido, segundo o meu parecer. E eu penso que também tem o Espírito de Deus. Também ele acha que Deus quer que seja dessa forma. Vou voltar ao versículo para vocês entenderem. A mulher está ligada enquanto o marido vive no casamento. A mulher que é da igreja de Deus verdadeira, batizada, que obedece Cristo e os mandamentos. E o homem também, né? E o homem também. Ambos, se ambos são casados, o que a igreja de Deus ensina, ambos, né? Ela é casada com ele. Se ele morrer, ela tem direito de, ela está livre para arrumar outro marido, né? Mas Paulo está dizendo que seria melhor se ela continuasse viúva, sem arrumar marido. Da mesma forma, o marido está ligado à mulher enquanto ela vive. Se ela morrer, ele também está livre para arrumar outra, né? Ambos, estou falando ambos. Se um é e o outro não é, também é para viver eternamente. Se um é da igreja e o outro não é para viver também assim. Ela só está livre se ele morrer. Ele só está livre se ela morrer. Se um é crente e o outro não é, e o que não é quer se separar, também pode. Mas se ambos são da doutrina, da lei de Cristo e do mandamento, estão casados em Deus, não pode se separar. Só se for por adultério. Provavelmente no capítulo 8 vai falar a esse respeito, porque aqui termina, né, o capítulo 7 de Paulo, né, de 1 Coríntios. Será, porém, mais feliz se permanecer como está. Se algum dos dois morrer, permaneçam viúvos, não se casem mais. Isso é o parecer de Paulo. E ele acha, ele está dizendo, e eu penso que também tem o Espírito de Deus nisso. Paulo está achando, ele está falando por si, é o conselho que ele está dando, e acha que o Espírito de Deus também está nessa palavra, né? Que Deus quer que seja dessa forma. Vou terminar esse vídeo aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, muita prosperidade dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Não a igreja que o homem inventou, não a doutrina que o homem inventou, não o mandamento que o homem inventou, não a lei que o homem está impondo, não, que Cristo está impondo. A obediência a essas coisas, né? Voltarei com o próximo vídeo, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que vai relatar resposta às perguntas
acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Então, dentro da igreja de Deus em Corinto, Paulo falou do 7 ao 5, do 5 ao 7, a respeito de casamento. Casamento, como é que deve ser o casamento dentro da igreja de Deus. E aqui no capítulo 8, vai falar a respeito de carnes, acerca das carnes sacrificadas aos ídolos, daquele tempo lá atrás. No dia de hoje também, não devemos participar desse sacrifício. E ele vai ensinar a respeito disso, acerca das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Porque tem ídolo ainda, o povo que sacrifica carne, alimento aos ídolos. Então Paulo vai falar isso a respeito. Deixa aí um joinha, eu sou grato a vocês por terem assistido, compartilha, né? Para quem não viu esse vídeo, é muito bom, né? Deixa o joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para quando eu gravar um novo vídeo. E tenho dito,